Você já amou alguém tanto que esqueceu de si mesma? Eu amei. Amei com a força de quem acredita que o amor cura, salva, sustenta. Amei com o tipo de dedicação que não cabe nas redes sociais nem nos filmes de romance. O tipo de amor que se mostra nos detalhes. Nas roupas limpas, no almoço quente, no silêncio diante das críticas dele, nas noites mal dormidas enquanto ele sonhava. Conheci o Paulo quando eu tinha apenas 19 anos. Ele era tudo o que eu achava que precisava. Bonito, falante, ambicioso. Trabalhava num mercadinho e dizia que ia crescer na vida. E eu, cheia de sonhos e pouca experiência, acreditei. Não só nas palavras dele, mas em tudo que ele ainda seria. E esse foi o meu primeiro erro. Amar o que ele poderia se tornar, em vez de enxergar quem ele realmente era. Nos casamos rápido. Eu engravidei com 21. Abandonei o curso técnico de enfermagem porque não daria para cuidar da casa, do bebê e estudar. E o que ele me dizia? Fica tranquila, amor. Eu vou fazer a nossa vida melhorar. Você só precisa me apoiar. E eu apoiei. Apoiei cada mudança de emprego, cada novo plano mirabolante, cada dívida que ele dizia que era temporária. Apoiei mesmo quando ele me fazia sentir pequena, quando dizia que eu não tinha visão, que eu não sabia o que era o mundo real. Enquanto isso, eu cuidava da casa, do nosso filho, da vida. Eu era tudo ao mesmo tempo. Mãe, esposa, cozinheira, conselheira, lavadeira, psicóloga e invisível. Porque no final do dia, quando ele chegava, eu era só mais uma parte da mobília. Ele não me olhava mais como mulher. E eu dizia para mim mesma, é a rotina, é o cansaço, é a vida. Quantas vezes você já disse isso para si mesma, tentando justificar a frieza de quem deveria te aquecer? Os anos passaram. Ele conseguiu um bom emprego. Começou a andar bem vestido, celular novo, carro. E eu continuava com as mesmas roupas, a mesma cozinha, as mesmas dores nas costas. Mas eu estava feliz por ele. Ou achava que estava. Porque, de alguma forma, o sucesso dele também era meu. Não era? Até que um dia, uma mensagem apareceu no celular dele. Eu não sou do tipo que mexe em telefone. Mas naquele dia, ele esqueceu desbloqueado em cima da mesa. E eu vi. Uma conversa, uma foto, uma garota. Hoje você me deixou com saudade, ela escreveu. Meu mundo parou. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas eu respirei fundo. Esperei. Esperei ele voltar. Esperei ele confessar. Esperei ele dizer que foi um erro. Esperei ele lutar por mim. Mas tudo o que ouvi foi: a gente não se ama mais faz tempo. Você sabe disso. Não. Eu não sabia, porque eu ainda amava, eu ainda acreditava, eu ainda estava ali, de corpo, alma e cansaço. A garota tinha 25 anos, ele tinha 47, e eu tinha 46, e uma vida inteira de sacrifícios. Daquele dia em diante, tudo mudou, mas não do jeito que você pensa. Eu não chorei na frente dele, não implorei, não gritei. Eu apenas olhei nos olhos dele e disse: você vai se arrepender, mas não por me perder, e sim por não ter percebido o valor que eu tinha quando você ainda me tinha. Essa foi a primeira vez em muitos anos que eu falei por mim. E ali, algo dentro de mim despertou. Você já sentiu dor e teve que sorrir mesmo assim? Depois que ele me deixou, não foi só o silêncio da casa que me feriu. Foi o silêncio das pessoas também. O silêncio das amigas que sumiram. Dos vizinhos que cochichavam pelas costas, até da minha própria família que dizia: levanta a cabeça, isso acontece com todo mundo, mas ninguém sabe o que é perder alguém por quem você abriu mão da própria identidade. Eu não perdi só um marido, eu perdi a vida que eu achava que tinha. Perdi a rotina, o papel de esposa, até o chão da casa parecia estranho sem os passos dele. Por fora, eu fingia que estava tudo bem. Dizia: melhor assim, né? Com um sorriso seco no rosto. Mas por dentro, eu estava destruída. Dormir virou um castigo. Comer parecia um esforço inútil. E o pior era o sentimento de inutilidade. Para que eu vivi tudo aquilo? Por que eu fui tão burra? Como é que eu não vi antes? Essas perguntas me corroíam de madrugada, quando o travesseiro era o único que me ouvia. Ele saiu de casa como quem troca de camisa.
Me disse que queria recomeçar e que a juventude dela dava energia. Como se o amor fosse só corpo, como se o tempo que passamos juntos não tivesse nenhum peso. E foi aí que eu entendi. Ele nunca me enxergou de verdade. Eu fui uma função na vida dele, uma etapa, um degrau, uma conveniência. E quando ele achou que podia mais, ele me jogou fora. Você já se sentiu assim? Como um objeto descartável depois de ter dado tudo? Os primeiros meses foram os piores. Cada canto da casa tinha um fantasma. A xícara que ele usava, a toalha dele esquecida no armário, a colônia que ainda pairava no ar. Mas o mais cruel era a ausência dele no meu cotidiano. Não porque eu o amasse ainda, mas porque minha vida tinha girado em torno dele por tempo demais. É como tirar a sustentação de uma escada que só estava de pé por você. E de repente, ela desaba. E você cai junto. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. O cabelo desgrenhado, o rosto apagado, os olhos fundos. Não era só o abandono dele que me doía. Era o abandono de mim mesma. E foi nesse ponto que eu percebi uma verdade dura. Ele não me destruiu sozinho. Eu também me destruí aos poucos. Todos os dias em que aceitei migalhas, achando que era amor. Todos os dias em que me anulei para manter um casamento vivo que já estava morto. Essa é a dor que ninguém vê. A dor de uma mulher que não foi traída apenas por outra mulher, mas por anos de silêncio, cansaço e a mentira de que o amor exige sacrifício demais. Foi nessa dor que eu renasci. Porque depois que tudo desmorona, só restam duas opções. Ou você se enterra nos escombros, ou você constrói uma nova casa, uma nova vida, uma nova você. E foi isso que eu decidi fazer. Você sabe quem você era antes de tentar ser tudo para alguém? Eu não sabia. Por muito tempo, fui apenas a esposa do Paulo, a mãe do nosso filho, a dona de casa, a que cuidava de tudo, a que resolvia tudo, a que esperava tudo. Mas depois que ele me deixou, me vi sozinha com uma pergunta que doía mais que qualquer traição. Quem sou eu, sem ele? E o silêncio respondeu com um eco frio. Eu não sabia mais do que eu gostava. Não sabia qual era a minha comida favorita, porque por anos preparei apenas o que ele queria. Não sabia o que me fazia feliz, porque minha felicidade girava em torno do humor dele. Não sabia qual era meu sonho, porque por 27 anos, meu único sonho era ajudar o dele a se realizar. Você já se sentiu assim? Como se a sua vida tivesse sido vivida em terceira pessoa. Comecei a mexer em caixas antigas. Encontrei um caderno que eu usava aos 17 anos. Lá estavam sonhos simples e puros. Viajar para a praia sozinha. Aprender a pintar. Ter uma bicicleta cor de vinho. E uma frase que me derrubou. Não quero ser esquecida por mim mesma. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos poucos, percebi que me transformei numa sombra. Uma mulher que apagou a si mesma para ser a luz de outra pessoa. E isso com o tempo cobra caro. A gente se casa acreditando que vai crescer ao lado de alguém. Mas o que ninguém diz é que, se você parar de crescer sozinha, você encolhe até não caber mais nem em si mesma. Comecei a resgatar pedaços meus. Voltei a escrever. Coisas simples. Pensamentos, desabafos. Comecei a sair para caminhar. No início era estranho, como se o mundo tivesse virado outro sem ele. Mas depois, fui encontrando paz no meu próprio passo. Cortei o cabelo. Não porque ele dizia que gostava longo. Cortei porque eu queria. Pela primeira vez, por mim. Fui ao cinema sozinha. E ri. E chorei. E senti algo que há anos não sentia. Presença. A minha presença. Pela primeira vez, me olhei com olhos de dentro. E ali estava ela. A mulher esquecida, mas viva. Ferida, mas inteira. Cheia de história. Cheia de valor. Cheia de coisas que ele nunca quis enxergar. Porque era mais fácil amar uma mulher apagada do que uma mulher inteira. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Descobrir que ainda dá tempo. Tempo de florescer depois da tempestade. Tempo de se reerguer quando ninguém mais acredita. Tempo de olhar no espelho e, finalmente, reconhecer a mulher que sempre esteve ali. Não aquela que trabalhava dia e noite por alguém que nunca soube agradecer, mas aquela que agora trabalha por si. Aquela que está aprendendo, com dor e coragem, que amor nenhum do mundo vale o preço de se perder de si mesma.
Se você está vivendo isso, se você também esqueceu quem era, eu te digo, você ainda está aí dentro e você merece ser reencontrada. Ela era bonita, jovem, cheia de energia. Tinha 25 anos. A idade em que eu ainda acreditava que amor bastava. A idade em que eu dizia sim para tudo, com medo de ser deixada. A idade em que eu ainda me culpava por não ser perfeita. E agora, ironicamente, era por uma versão mais nova de mim mesma que eu estava sendo trocada. Você já passou por isso? Já foi substituída por alguém que ainda nem viveu a metade do que você sobreviveu? Vi uma foto dela num perfil. Ele não se deu nem ao trabalho de esconder. Ela sorria. Aqueles sorrisos fáceis de quem ainda não conhece o gosto da decepção. Tinha um brilho no olhar que me lembrou de mim. E isso foi o que mais doeu, porque eu não sentia raiva dela. Sentia pena. Ela ainda não sabia que ele elogia no começo, mas depois critica cada gesto. Ela ainda não sabia que ele promete mundos, mas entrega cansaços. Ela ainda não sabia que quando ele se sentisse ameaçado pelo brilho dela, ele apagaria, aos poucos, tudo que hoje parece encantador. Ele não me traiu por amor. Ele me traiu por vaidade, por medo da própria velhice, porque a juventude dela fazia ele se sentir mais homem, mais vivo, mais desejado, mas a juventude dela era emprestada, e a minha história, não. Eu não tinha 25 anos, eu tinha 46, com cicatrizes, com dores, com sabedoria, com uma vida inteira nas costas. Uma vida que ele desmereceu porque era mais fácil admirar o novo do que honrar o que foi construído com esforço. Você entende essa dor? A dor de ser trocada por alguém que não sabe nada da luta que foi manter a casa de pé, que nunca ouviu as frases cruéis ditas nas brigas às 3 da manhã, que nunca segurou as pontas quando o dinheiro acabou, que nunca lavou as roupas dele manchadas de gordura depois de um turno mal pago. Ela o conheceu pronto, mas foi nos meus ombros que ele se fez. E mesmo assim, eu fui descartada. Só que algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez, eu não me senti inferior a ela. Eu me senti experiente. Eu me senti inteira. Porque eu já sabia o final da história que ela estava começando. E não, eu não desejei o mal dela. Desejei apenas que ela enxergasse mais rápido do que eu enxerguei. Que soubesse dizer não. Que não se apagasse por ele. Mas, principalmente, desejei que ela nunca sentisse o que eu senti. A dor de ser trocada, não por ser pior, mas por ter envelhecido ao lado de alguém que nunca te viu de verdade. Ela tinha 25, mas eu tinha uma vida inteira. E essa vida, agora, eu decidi que seria minha, não mais para ser servida a outro homem. Você já sentiu alguém te olhar como se te visse pela primeira vez, depois de já ter te perdido? Foi assim que aconteceu. Meses se passaram desde que ele foi embora. Eu segui em silêncio. Sofri, me reconstruí em pedaços. Caí e levantei tantas vezes que já tinha até perdido a conta. Mas algo em mim havia mudado. Eu não chorava mais por ele. Eu chorava por mim. Pela mulher que eu deixei morrer aos poucos dentro de um casamento frio. Mas também chorava de alívio, porque agora eu era livre. E mesmo sem saber ainda o que fazer com essa liberdade, eu sabia que jamais voltaria a me prender por menos do que eu merecia. Naquela manhã, me arrumei diferente. Nada demais. Uma blusa que estava guardada há anos, um batom discreto, cabelo preso de um jeito simples. Ia a uma reunião sobre um curso gratuito que começaram a oferecer no centro comunitário. Eu queria ocupar a cabeça, fazer algo por mim. E foi na saída desse lugar que eu vi o carro dele. Reconheci de longe. Era aquele que ele comprou pouco antes de me deixar. Novo, reluzente, vaidoso como ele. Ele estava com ela, a tal. Ela agora estava mais séria. O sorriso que antes me parecia insolente, agora parecia forçado. E então ele me viu. Parou. Literalmente. Abriu a porta devagar, como quem não acredita no que está vendo. Andou em minha direção. E por um momento, eu pude ver nos olhos dele uma mistura de choque, nostalgia e culpa. Você tá diferente, ele disse. Tô viva, eu respondi. Simples assim. Talvez seja isso que você tá estranhando. Ele ficou em silêncio. Ele que sempre teve uma resposta pronta para tudo. Ele que achava que podia prever cada reação minha. Agora, pela primeira vez, me olhava sem saber o que dizer. Você tá bem? Ele perguntou.
Mas eu percebi o tom. Não era preocupação, era surpresa, porque no fundo ele achava que eu ia definhar sem ele, e foi aí que eu entendi tudo. Ele não esperava me ver assim, de pé, inteira, serena. Ele esperava me ver triste, magoada, destruída. Esperava talvez um pedido de volta, uma súplica, um olhar pedindo migalhas. Mas tudo o que eu dei a ele foi indiferença, não por ódio, mas porque eu não era mais a mesma mulher que ele abandonou. Eu tinha cicatrizes agora, mas também tinha limites. Tinha feridas, mas também força. Ele tentou puxar conversa. Disse que sentia saudade das coisas simples, que às vezes pensava em como éramos felizes. Mas era tarde. Eu não era mais a mulher que esperava amor de quem só sabia sugar energia. Eu não era mais a esposa devota que implorava por migalhas de carinho. Eu era outra. E pela primeira vez ele me viu. Mas já era tarde demais. Cuida dela. E não repete com ela o que fez comigo. Eu disse antes de virar as costas. Ele ficou parado, com aquela expressão vazia de quem percebe tarde demais o valor do que tinha nas mãos. Sabe, nem sempre a vingança vem com gritos ou escândalos. Às vezes, ela vem em forma de silêncio, no olhar de quem renasceu sem você. E aquele foi o dia em que ele me viu de novo. Mas eu já não era dele. Eu era minha. Você lembra do momento exato em que se escolheu? Não por obrigação, não porque não restava mais ninguém, mas por amor próprio, por decisão, por sobrevivência. Eu lembro. Não foi um dia especial. Não foi um aniversário, nem uma data simbólica. Foi uma segunda-feira comum, daquelas em que você acorda cedo, faz o café e olha para o nada por alguns segundos. Mas naquele nada, eu me vi. E pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei, o que eu quero para mim? Não o que ele quer. Não o que é melhor para o nosso filho. Não o que vai agradar a família, mas o que eu quero. Foi estranho no início, porque a gente se acostuma tanto a viver em função dos outros que quando precisa olhar para si, fica perdida. Mas eu insisti. Naquela semana, fui ao salão. Cortei mais do que só o cabelo. Cortei promessas não cumpridas, palavras duras que ouvi, medos antigos. Fiz algo que ele nunca me deixou fazer. Luzes nos fios. E quando me vi no espelho, não era vaidade. Era reconexão. Comprei um vestido que achei bonito, mesmo achando que não era para minha idade. Quem inventou essa ideia de que mulher depois dos 40 tem que desaparecer? Eu não ia mais desaparecer. Voltei a andar no parque, sentir o vento no rosto. E cada passo me lembrava que eu ainda estava viva. E mais, eu ainda podia me apaixonar. Por mim, pela vida, pela liberdade. Me inscrevi no curso. Sentei na primeira fileira. Enquanto a professora falava, eu sorria sem perceber. Não era pela aula em si. Era porque eu estava ali. Escolhi estar ali. E isso era novo. Comecei a fazer terapia comunitária. E foi como abrir janelas que estavam trancadas há anos. Falei do que doía, do que me fez perder a fé em mim. E descobri que outras mulheres também estavam se reconstruindo, cada uma a seu modo. Não somos fracas, sabe? Somos ensinadas a suportar. Mas quando paramos de suportar o insuportável, é aí que nossa força verdadeira aparece. Me lembro de uma frase que ouvi lá. A mulher que se escolhe assusta. E é verdade, porque a mulher que se escolhe não aceita migalhas, não mendiga afeto, não implora presença. Ela se basta, mas não porque quer viver sozinha, e sim porque aprendeu a viver consigo. E isso muda tudo. Eu não me tornei fria, nem amarga, nem vingativa. Me tornei consciente, consciente do meu valor, consciente do tempo que me resta, consciente de que cada dia agora será por mim, pelos meus sonhos, pela mulher que ficou adormecida por tanto tempo e agora acordou. E quando você se escolhe, algo mágico acontece. As feridas viram marcas de guerra, as lágrimas viram combustível e a solidão vira espaço sagrado. O dia em que me escolhi foi o dia em que deixei de ser a mulher que trabalhava a vida toda por alguém e comecei a trabalhar pela minha própria paz. Você já entrou num lugar e sentiu todos os olhares virarem na sua direção? Não por escândalo, não por vergonha,
mas porque você renasceu. E isso brilha, isso impõe presença. Foi assim quando eu voltei para o aniversário da minha sobrinha. A mesma casa onde, meses antes, cochichavam sobre a coitada da Maria que tinha sido trocada por uma menina. A mesma família que dizia, ela não vai aguentar, vai acabar adoecendo. Pois bem, eu voltei. Mas não era mais a mesma. Entrei com a cabeça erguida, com uma roupa que eu escolhi por mim, com o rosto leve, com o coração em paz. E no silêncio da sala, eu ouvi mais do que palavras. Ouvi respeito. Ouvi admiração. Ouvi, ela sobreviveu, sem ninguém dizer. As tias pararam de perguntar. E ele? Começaram a perguntar. E você? As primas, que antes falavam pelas costas, agora vinham sussurrar. Você tá diferente. Mais bonita. Mais você. E eu sorria. Porque era verdade. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Não precisava mais provar que valia a pena ser amada. Eu me amava. E isso bastava. Mas o momento mais marcante foi quando ele chegou. Sim, ele também estava convidado. Afinal, era da família. Ele entrou de mãos dadas com a tal moça, que agora parecia mais desconfortável do que antes. Ela evitava olhares. Ele forçava sorrisos. E quando nossos olhos se encontraram, ele congelou. Porque ali estava eu. A mulher que ele deixou achando que se perderia. A mulher que ele trocou por juventude, achando que nunca se reconstruiria. A mulher que ele achava que precisava dele para existir. Mas eu existia, muito mais agora. Ele tentou puxar conversa no corredor. Você tá bem mesmo, né? Ele disse com uma voz entre arrependida e surpresa. E eu respondi com o olhar mais firme que consegui. Estou. E não é por sua causa. É apesar dela. A nova namorada ficou em silêncio. Talvez ela tenha entendido. Talvez tenha sentido o peso da verdade que ele tentou esconder. Ninguém imaginava que eu voltaria assim, porque o mundo adora contar a história da mulher destruída pela traição, mas ignora a história da mulher que se reconstruiu sem plateia. E é por isso que eu digo a você, agora, se você está no fundo do poço, não se preocupe em mostrar força para ninguém. Se preocupe em se encontrar, porque quando você voltar, e vai voltar, vai ser com luz nos olhos, vai ser com voz firme, vai ser com dignidade, e ninguém vai acreditar que aquela mulher é você. Mas será. Você já percebeu que às vezes a perda mais dolorosa é o que salva a sua vida? Ele me perdeu. Mas hoje, olhando tudo o que vivi, percebo que não foi ele quem mais perdeu. Fui eu que ganhei. Ganhei a chance de me olhar no espelho com verdade, de descobrir quem eu sou quando ninguém está olhando, de construir uma vida onde eu sou o centro e não o suporte de alguém. Durante anos, eu fui chão para ele pisar. Agora, eu sou o céu onde ninguém mais me apaga. Ele me perdeu quando achou que eu era descartável, quando confundiu lealdade com fraqueza, quando pensou que poderia ir embora e me deixar em pedaços. Mas eu juntei cada caco, colei com paciência, com lágrimas, com fé, e me tornei mais forte do que jamais imaginei. Hoje, não guardo mais ódio, porque ódio prende. E eu sou livre. Não desejo mal, porque o tempo ensina, e ele vai aprender. No silêncio, na comparação, na ausência, ele vai olhar para ela tão jovem, tão cheia de vida, e vai lembrar de mim. Não da mulher que ele abandonou, mas da mulher que ele não teve coragem de acompanhar na jornada. Porque evoluir assusta. Amar uma mulher que se ama é difícil. Requer maturidade, coragem e humildade. Coisas que ele nunca teve. Ele me perdeu. E agora ele sabe. Sabe quando me vê sorrindo por aí. Sabe quando me escuta dizer não com firmeza. Sabe quando ninguém mais me vê como a mulher traída, mas como a mulher que sobreviveu. E o mais bonito, eu me encontrei, nos meus silêncios, nas minhas escolhas, nos meus limites. Hoje faço o que gosto. Voltei a pintar. Lembra do meu sonho de adolescente? Pois é. Estou expondo minhas telas em uma pequena galeria local. Nada grandioso, mas é meu. Conheci novas pessoas. Homens? Talvez, mas nada com pressa. Porque agora eu sou minha e só divido a minha paz com quem vier para somar, não sugar. Se você está ouvindo isso e ainda sente dor, eu te entendo. Mas acredite, essa dor vai passar.
Ela vai virar força, vai virar história, vai virar o alicerce da mulher que você vai ser. Não se culpe por ter amado. Se culpe, talvez, se continuar onde não há amor. Mas se você decidir sair, decida também se reencontrar. Porque no fim, não é sobre quem te perdeu, é sobre quem você encontra quando para de correr atrás de quem foi embora. E quando você se reencontrar, vai entender o que eu entendi. Ele me perdeu, mas eu finalmente me encontrei.